do ponto de vista técnico, isso de preservar os vasos ou os nervos e matar o tumor, como que funciona não só a técnica de colocar as agulhas, mas como que funciona o mecanismo de ação da eletroporação? É o racional. É interessante. A célula, ela tem pequenos furinhos, tá, que abrem e fecham. São as portas da célula. E a célula joga para fora íons e entram íons, e ela fica controlando o pH que existe dentro dela, a quantidade de líquido dentro dela, a quantidade de moléculas de cálcio, de fósforo, sódio, potássio. Isso a gente chama de homeostase. É como a célula funciona. E a célula, quando está com muito cálcio, joga cálcio para fora da célula, abrindo esses buracos e depois fechando. Quando está com muito sódio, pode jogar sódio para fora ou deixar entrar sódio. Quando está com algum desequilíbrio do meio externo para o meio interno. E assim ela mantém-se funcionando. Pois bem, a descarga elétrica é o que faz esses furos abrirem e fecharem. Quando a gente dá uma descarga elétrica muito grande, esses furos abrem de uma forma muito grande e é como se esgarçassem. Então eles abrem esticado e daí eles não fecham mais. E ao não fechar, daí a célula perde o controle do que entra, do que sai e simplesmente morre. Chama apoptose, né? Entra em apoptose, ela morre. Esse é o mecanismo de ação. Isso foi descoberto por acaso na década de 70, quando estava se estudando esse efeito da eletricidade nas membranas, e alguém viu que alterava os furos. E daí começou a fazer um estudo para quimioterapia, para ver se dando choque no tumor entrava mais quimioterapia dentro da célula. Então, alguns hospitais nos Estados Unidos focados em câncer desenvolveram isso e ficavam dando choques no tumor enquanto o paciente recebia a quimioterapia, com a intenção de mostrar que daí teria uma resposta melhor à quimioterapia. Não deu certo. Mas eles viram que conforme foram aumentando a voltagem, chegou uma hora que os tumores morriam. Acima de 800 volts, os tumores morriam. Depois foram olhar sem quimioterapia, o tumor morria também. Então não é que estava entrando mais quimioterapia na célula. E daí com microscopia eletrônica eles viram que na verdade os poros não fechavam mais. E daí o tumor morria. Então pararam de fazer quimioterapia e começaram só a dar choque. 2.000 volts, 3.000 volts é o quanto a gente usa. Então a gente coloca as agulhas e a gente dá choque de 2 a 3.000 volts. Tá? É extremamente alta a tensão. Conforme ia progredindo, 4.000 volts, 5.000 volts, começava a matar tudo, não só as células tumorais. Então tem estudos feitos em animais onde se dava choque nas artérias carótidas, que levam sangue para a cabeça. 2 a 3.000 volts, o animal ficava bem. 5.000 volts, daí rompia a artéria. A mesma coisa na medula, então nos nervos. 2 a 3.000 volts, o ratinho às vezes ficava com perda de força, mancando, mas depois de 1, 2, 3 semanas recuperava e voltava a andar normalmente. 5.000 volts, o ratinho ficava paraplégico e passava o tempo e ele continuava sem conseguir mexer as pernas. Então isso foi feito em laboratório e chegou a esse alvo que é seguro, 2 a 3.000 volts, e que costuma matar grande parte dos tumores. Então, 2 a 3.000 volts é o quanto a gente usa, esse é o mecanismo de ação da eletroporação. Então, de certa forma, o tecido saudável é mais resistente do que o tecido tumoral? Tem duas formas de entender. A estrutura dos vasos, então, o vaso tem uma estrutura e tem células revestindo ele todo. Quando a gente faz a eletroporação, a estrutura é preservada. Pode até morrer células. Essas células se reptilizam, elas se recompõem. As células neoplásicas, se você não matar todas, ela também vai se recompor daquelas que sobreviveram. Então o que acontece é, por mais que você mate as células no vaso naquele momento, o epitélio que está fora da zona de ablação vai sendo restituído e restabelecido. Por isso que às vezes você tem perda de força, mas não morre a célula por completo.
Vaso, a mesma coisa. Você pode ter um espasmo, mas o vaso se reconstitui. Perfeito. E um outro mecanismo que a gente ouve falar que é da vacinação em vivo, a imunoterapia pós-eletroporação, ainda está em estudos, fases iniciais, ou é algo que possa fazer sentido para um câncer de pâncreas, por exemplo? Quando a gente vem para a fase de estudo que envolve a eletroporação, a gente lembra de alguns estudos que estão sendo feitos, mas daí a gente ainda está falando de fase de estudos iniciais, aonde é para aquele grupo de pacientes estágio 4, metastático, aonde já fez quimioterapia, não respondeu, ou respondeu, mas o tumor progrediu. E daí, para esse paciente que já não tem mais opção de tratamento, alguns centros estão tentando fazer eletroporação de uma das metástases, por exemplo, porque quando abre esses poros e sai de dentro da célula o conteúdo citoplasmático, o nosso sistema imunológico ele identifica aquele citoplasma anormal. E com isso o sistema imunológico fica ativado. Então, alguns centros estão tentando combinar isso com imunoterapia, que é uma forma também de você exacerbar, de você aumentar a nossa defesa imunológica. E a gente quer tentar, dessa forma, usar a imunoterapia para aumentar a capacidade de defesa do nosso sistema imunológico e, ao mesmo tempo, expor mais as células do câncer com a eletroporação. Daí o racional, o sistema imunológico reconheceria esse citoplasma e daí ele acharia as outras células neoplásicas que estão espalhadas pelo corpo. Então, com a eletroporação de uma lesão do fígado, por exemplo, você poderia tratar lesões do corpo inteiro pelo sistema imunológico reconhecendo e daí saindo as células imunológicas e defendendo de todas as células do câncer. A imunoterapia é uma realidade já na oncologia, é o que mais se estuda, é o que mais se aposta, é o que já mostrou cura para alguns cânceres onde antes não tinham e mudou completamente o entendimento de vários cânceres que eram muito graves, muito agressivos, como melanoma, como câncer de pulmão, mas mesmo câncer de fígado, câncer de mama, a imunoterapia se mostra presente. Câncer de intestino para algum grupo de pacientes. No câncer de pâncreas, a imunoterapia ainda não ainda não encontrou. se sabe, porque alguns tumores são mais suscetíveis e outros não ao sistema imunológico, digamos. Ainda está nessa fase de estudos, porque o câncer de pâncreas pode ser um tumor que a eletroporação favorece, diferente do melanoma, que já tem estudos comprovando que a imunoterapia funciona. Até se sabe, tá, já bastante por que o câncer de pâncreas não responde à imunoterapia. Isso está envolvido muito à carcinogênese, ao que desempenha. As mutações que acarretam no câncer de mama são mutações muito estáveis e que a imunoterapia não age. Existe já bastante compreensão nisso. Tanto que existem vertentes de estudos querendo fazer o contrário, querendo desmascarar. Então, seriam remédios que tornam tumores que não são imunogênicos, né, que não respondem à imunoterapia, tornar esses tumores responsivos à imunoterapia. Então, eu não estou agindo no sistema imunológico, eu estou mesmo agindo, tentando entrar no tumor e, com isso, torná-lo mais visível ao sistema imunológico. Mas aí é mesmo a fronteira do conhecimento, ainda não tem nada que a gente aplique na prática clínica aí. E a gente ainda tem várias empresas americanas, europeias, asiáticas, tentando desenvolver alguma medicação que prove melhorar a resposta do tratamento de diversos tumores. Mas isso a gente está mesmo na esfera de pesquisa inicial.